Minha vida mudou por completo quando resolvi liberar o perdão. Sim, é sobre o perdão que iremos falar hoje. E após o perdão, o que eu recebi da parte do Senhor. Fica conosco até o final, porque a última parte é incrível. Quero desde já agradecer a você que está assistindo o nosso vídeo no dia de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Li Reflexão. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 18 e o versículo 35, que nos diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Para as pessoas que nos ofendem de uma certa forma, seja por palavras, com ações, então a gente fica triste e muitas vezes a gente tenta o quê? Não tentar esquecer. E não é tentar esquecer, é guardar com rancor aquele mal que te fizeram. Você lembra com rancor, lembra com raiva, fica sem querer até mesmo te dar a paz do Senhor se for uma pessoa da igreja. Se for alguém da família, não quer falar, não quer ter contato, tudo bem, é uma opinião sua. Portanto, isso nos leva a uma deficiência espiritual. Nós não crescemos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo quando guardamos rancor no coração. Se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, o batismo não vai acontecer. Se você está pedindo uma cura, a cura não vai acontecer. Infelizmente, é a pura verdade. Por quê? Porque você não liberou o perdão para aquela pessoa que você sabe que precisa perdoar. Como é que eu vou fazer para esquecer aquela situação? Você não esquece, meu querido, minha querida. É difícil, a gente não tem como esquecer algo que alguém fez pra gente, mas a gente pode lembrar como experiência e não com rancor. Anos atrás eu buscava muito a Deus o batismo com o Espírito Santo. E eu dizia: Senhor, me reveste com teu poder. Já faz mais de 10 anos que eu estou na tua casa te servindo, te buscando em consagração. Porque esse batismo com o Espírito Santo não desce? E eu ficava às vezes sem entender por que tantos anos buscando o batismo com o Espírito Santo e ele não descia, não chegava para minha vida. Eu saí em campanha de evangelismo, eu fazia parte do grupo de adolescentes, de jovens, fazia parte de consagrações, era constante no ciclo de oração e o batismo não descia sobre a minha vida. E eu conversando com uma pessoa sábia, uma mulher de Deus, e ela começou a fazer algumas perguntas, perguntando como era o meu relacionamento com meus pais. Meu pai tem um comportamento às vezes que eu não me agrado, ele não é evangélico, tá? E eu não me agrado às vezes algum comportamento dele, né? Porque ele era alcoólatra, bebia muito. Isso me deixava muito triste e também com raiva. Isso, eu ficava com raiva. Em vez de orar. Aliás, eu orava, mas eu ficava também com raiva. Porque ele quando bebia, ficava muito agressivo verbalmente. E era um terror dentro de casa. Eu ficava muito triste com essa situação e ficava ao mesmo tempo com raiva do meu pai. E eu passava dias sem falar com meu pai. E eu era crente. E Deus começou a falar ao meu coração que aquilo ali não estava certo. Mas eu não atentava para isto. Eu achava que isso não ia impedir de eu receber o batismo com o Espírito Santo. E aquela irmã sabiamente falou para mim. Eu não entrei em detalhes sobre a minha relação com meu pai a esta irmã. Ela olhou para mim e falou o seguinte: olha, querida, você precisa liberar o perdão. Falou só isso. E eu fui para casa pensando: liberar o perdão? Liberar o perdão em relação a quê? E eu comecei a orar, comecei a buscar. Disse: Senhor, me mostre que eu tenho que perdoar o meu pai. E ele começou a falar ao meu coração: libera o perdão. Você ora para libertar o seu pai, mas você ao mesmo tempo fica com raiva do seu pai porque ele é alcoólatra. Mas eu tenho o poder de libertar o teu pai, de salvar o teu pai dessa situação. Mas você também tem que liberar o perdão, não ficar com raiva por conta dessa situação, porque ele está aprisionado, ele está preso no pecado. E você está na luz, então você tem que ser exemplo para ele. Libere o perdão. Não fique com raiva porque o seu pai está bebendo. Mas comece a interceder mais e orar mais por ele. E ter compaixão dele, porque no meu tempo ele tem encontro com o homem. E eu pedi perdão a Deus por
rancor, está guardando aquela raiva, aquele rancor que só ele sabia. É lá no meu íntimo. Só ele entendia, só ele conhecia, só ele sabia. E eu comecei a me consagrar mais, a orar mais, e num determinado dia, num belo domingo pela manhã, em 2008, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, uma consagração de jovens pela manhã. E eu confesso a vocês que naquele dia foi um dia para mim incrível, porque é uma experiência tão tremenda, tão gostosa, só sabe entender um pouco mais isso quem já recebeu o dom de falar em línguas. E eu, quando recebi aquele revestimento de poder, a minha vida mudou por completo. Eu senti mais Deus de perto, mais Deus próximo a mim, e muitas coisas foram reveladas ao meu coração. E se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, eu falo para você, com toda a convicção da minha alma, eu confesso que eu relutei para não querer gravar esse vídeo, porque eu falava para Deus, mas Senhor, eu vou compartilhar essa experiência. Aí o Senhor falou para mim, eu tenho corações a alcançar através dessa sua experiência. Eu tenho vidas a alcançar. E eu me preparei dias em oração, em leitura da palavra, e eu busquei muito a Deus. E era para eu falar sobre esse assunto, porque temos que pedir direção a Deus em tudo que fazemos, não é assim? Então você que está buscando o batismo com o Espírito Santo, ou até mesmo está pedindo aquele milagre para Deus realizar em sua vida, libere perdão para alguém no dia de hoje. Libere perdão. Se você puder ligar, mandar uma mensagem, marcar um encontro, conversar, faça isto. Mas libere o perdão a partir de agora, já dentro do seu coração. Fale para Deus, libere o perdão. Peça para Deus tirar aquela mágoa que está no teu coração, te matando espiritualmente. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida quando você liberar o perdão. Não queira alcançar vitórias de Deus sem antes organizar o altar. O altar tem que estar organizado, senão o fogo não desce. Lembra de Elias, do profeta Elias? Ele organizou o altar para que o fogo do céu descesse. E é assim nas nossas vidas também. Temos que organizar nossa vida diante de Deus para que o fogo do Espírito Santo desça sobre as nossas vidas. Não é de qualquer jeito que o Senhor quer te usar. Organize a sua vida diante de Deus. Tire do seu coração aquilo que está te impedindo de receber o batismo com o Espírito Santo. E você vai viver uma experiência tremenda, grande, inesquecível. Essa mensagem tenha te trazido um pouco de clareza sobre liberar o perdão. O quanto é importante nós liberarmos perdão na vida de alguém. Nada vale viver a vida com rancor. A vida é tão bela. Quando deixamos Cristo viver em nós, nos tornamos pessoas mais leves. E isso é o bastante para desfrutarmos as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida. E já se inscreve no canal, compartilha com mais alguém que precisa ouvir esta mensagem no dia de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.